nós vemos até a genealogia de Jesus, né? Não era composta de excelentes ancestrais, né? Na verdade, eu vou ver aqui, o irmão colocou aqui, né? Ele falou aqui, vejamos 4 casos relevantes nessa questão. Tamar cometeu incesto com seu sogro, com o fim de suscitar descendência a seu marido. Então, os ancestrais de Jesus, Tamar foi um dos ancestrais, né? E assim, vê que ela cometeu incesto com seu sogro. É o segundo, Raabe, né? Raabe era prostituta lá em Jericó. Ela acolheu os espias e aí, por causa disso, o Senhor livrou ela, salvou ela e toda a sua família. E Raabe também está nos ancestrais do Senhor. Entendeu? O terceiro, né, Ruth, uma moabita. Todos nós sabemos que Moabe, né, na verdade, também deu origem de um incesto que teve Ló com as suas filhas. Então, não é uma coisa que é correta diante de Deus, um incesto. Então, também, Ruth, ela faz parte da descendência do Senhor, dos ancestrais, né? E também Batseba. Todos nós sabemos que Batseba, Davi cometeu adultério com Batseba, e dela nasceu Salomão, e também o Senhor vem nessa descendência. Então, mostrando o que, irmão? Que desde o princípio, Deus não nos escolheu aquelas pessoas corretas, certas, né? Mas o que é que ele fez, irmão? Ele escolheu pessoas que para o mundo eram inadequadas, mas ele os tornou adequadas, os tornou, né, Senhor Jesus, pessoas firmes que agradam o coração de Deus. Então, assim podemos dar exemplo também de nós, né? Nós não, se olhamos e nós não éramos merecedores de hoje fazer parte da vida da igreja, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, nos alcançou. Senhor Jesus, devemos ter a consciência pura e conduta singela e sincera. Senhor Jesus. O ministro da Nova Aliança deve ter consciência pura e conduta singela e sincera. Queria voltar ao versículo chave dessa mensagem. 2 Coríntios 1, 12. Vamos ler. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então assim, ele começa logo aqui, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então nós temos que ter um bom testemunho da nossa consciência. Um versículo que fala sobre isso é Romanos 9. Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então aqui fala o que, irmão? Que a consciência é a testemunha, né? Senhor Jesus, quando nós estamos com a consciência pura, limpa, nós podemos olhar nos olhos das pessoas com sinceridade. Atos 23. Aqui a experiência de Paulo. Atos 23. Atos 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então fala o quê? Fitando Paulo os olhos no sinédrio. Quando nós temos a boa consciência, nós fitamos as pessoas nos olhos, porque nós temos uma consciência limpa e pura. Senhor Jesus, precisamos também ter uma boa consciência, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, né? As pessoas, quando olharem para nós, ela tem que ver algo diferente em nós. Uma pessoa que expressa Cristo, que expressa Deus. Atos 24, 16. Atos 24, 16 diz assim, irmão: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens, né? Então devemos ser pessoas que expressam Deus, né? Tem boa consciência diante de Deus, mas também diante dos homens. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmão, por isso
devemos resolver algumas pendências, né, que possam existir conosco. Né? Um exemplo, se a gente ofendeu alguém, ou algum irmão, ou algum vizinho, ou algum colega de trabalho, ter a sinceridade, né? Ser singelo, ser simples, ir lá e pedir perdão. Né? Quando ele fala em ser, ele fala aqui, né? Singeleza, quando você fala em singeleza, ser singelo, é ser simples. Né? É você errou, peça perdão. Né? Se você, por algum motivo, pediu algum dinheiro emprestado, não está conseguindo pagar, né? Vá lá com aquela pessoa, fale com ela, diga a sua situação. Quando puder, pague. Essas pendências não podem ficar entre nós e as pessoas, porque então vai ser um mau testemunho. Né? Eu tenho um exemplo, irmão, eu posso contar assim. Eu até nem estava pensando em falar isso, mas agora eu me lembrei. Quando a gente chegou aqui em Mamanguape, a gente alugou uma casa, que inclusive é o local de reunião. Né? Quando eu vim morar aqui em Mamanguape, a casa que nós alugamos era o local de reunião. Hoje é o local de reunião. É uma casa tão grande para eu, minha mãe e meu pai. E aí foi feito um contrato. Nesse contrato tinha um valor X durante o ano. Né? E aí, antes de terminar esse ano, o homem quis aumentar. Né? O homem quis aumentar o preço do aluguel. E aí foi um mau testemunho. Essa pessoa se era um cristão, era uma pessoa que reunia numa denominação. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Eu me lembrei agora quando eu estava lendo isso aqui. Que meu pai disse, tá vendo? Eu não gosto de fazer negócio com crente. Porque sempre, quer dizer, esse homem ele deu um mau testemunho. Se ele fez um contrato, ele não podia quebrar aquele contrato. Então, assim, voltando para a mensagem, devemos ser pessoas que, né, procurem fazer a coisa certa diante dos homens e diante de Deus, para não dar um mau testemunho. Né? Porque senão a pessoa vai dizer assim, né, Mailton, aquele do Correio, aquilo é crente? Eu vi ele fazendo isso, aquilo, outro. Então, você deve ter muito cuidado, irmão, né, com o nosso falar. Nosso falar tem que ser um falar de edificação. Ter cuidado para não sair coisa de nossa boca que seja de destruição. Né? Tem várias maneiras que a gente deve agir. Né? Eu queria ler com os irmãos Colossenses. Eu me lembrei agora também, quando estava falando sobre isso aqui. Colossenses. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, ele diz assim, ó, Senhor Jesus, a partir do 5, ele diz assim, então quando nós ganhamos o Senhor, né, todos nós quando ganhamos o Senhor, vimos do mundo, a gente vem com uma carga pesada, né, carga cheia de pecados, de vícios, de coisas que não agradam a Deus. Mas o que é que diz a partir do versículo 5, Colossenses 3, 5, diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despiste dos velhos homens com os seus frutos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá vendo, irmão? Então, assim, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com essa bagagem, cheio de ira, maledicência, inveja, esses pontos todos que foi falado aqui. Mas aos poucos o Senhor vai nos limpando, vai nos transformando. Então, para a gente poder dar um bom testemunho para as pessoas, precisamos nos livrar de todas essas coisas. Né? Os vícios devem ser abandonados. Nós vemos para, repetindo, nós vemos para a igreja cheio de vícios, mas o Senhor vai tirando um a um. Graças ao Senhor por isso. Né? Então devemos ser pessoas que dão um bom testemunho. Devemos servir ao Senhor no Espírito, né, com a consciência pura. 2 Timóteo 1,3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus,
a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então devemos servir ao Senhor com consciência pura, com consciência limpa. Graças ao Senhor por essa palavra, né, irmão? Senhor Jesus. Então devemos ser aqueles que oram ao Senhor e pedem a misericórdia do Senhor, né? Senhor Jesus. Devemos depender de Deus e servir com simplicidade. É o que eu falei antes aqui com todos os irmãos, né? Devemos ser simples. Não ser pessoas orgulhosas, né? Mas ser pessoas simples. Ó Senhor Jesus. Devemos confiar no Deus, né? Que pode fazer todas as coisas, que nos ajuda, né? Vamos voltar para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, já lemos, mas vamos repetir, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Assim, irmão, para que a gente tenha essa transformação, né, para que possamos servir de modo simples, devemos nos apegar a Deus, confiar em Deus, viver na presença de Deus, orando, invocando o seu nome, se alimentando de sua palavra. Isso vai fazer a gente crescer em vida e agradar o coração de Deus, né? E ter uma consciência pura. Senhor Jesus, temos que ser alguém que tem um viver no Espírito, né? Que busca o Senhor e tem um viver no Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mente singela, confia no Deus que ressuscita os mortos, né? Não devemos confiar na sabedoria humana, né, irmão? Assim, muitas pessoas às vezes confiam na sua sabedoria humana. Às vezes acontece de muitos irmãos confiar no que ele já aprendeu, né? Até o irmão aqui cita, na quinta-feira, de irmãos que têm um grande conhecimento da palavra. Eles conhecem a palavra, eles